Salve, salve! Vamos falar sobre como aplicar o trabalho profundo na nossa vida. Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que quer começar a produzir mais. Tamo junto, é nóis! Caramba, derrubei tudo o celular aqui, velho. Essa brincadeira de bater na câmera. Bom, seguinte, galera. Vamos então finalizar o nosso livro Deep Work, ou Trabalho Profundo, do Cal Newport. E esse livro realmente tem tido um impacto muito forte na minha vida, muito grande. Por quê? Porque no livro Deep Work, no livro Trabalho Profundo, e eu não consigo só falar esse negócio em português, ele traz uma lei da produtividade, que não é dele, né, que foi trazida por um outro cara, que diz o seguinte: um trabalho de alta qualidade produzido é igual a tempo gasto vezes intensidade de foco, ou tempo gasto multiplicado por intensidade de foco. Se você não entendeu o que eu falei, a fórmula está aqui na tela para você. Se você quer ter um resultado de alta qualidade, você precisa investir tempo, gastar tempo, e você também precisa de uma alta intensidade de foco. Ou seja, quanto melhor é a minha intensidade de foco, mais eu estou tirando do meu tempo gasto, melhor ele está sendo gasto. Então, mais eu estou sendo produtivo, porque eu estou produzindo um trabalho de alta qualidade em um menor espaço de tempo, se eu tiver uma alta intensidade de foco. E é por isso que o trabalho profundo é importante, porque o trabalho profundo é sobre você ter uma concentração que não é interrompida, um alto grau de concentração e foco para que você consiga realizar o melhor trabalho possível utilizando o máximo das suas capacidades cognitivas dentro de um período de tempo e assim ter um resultado ótimo. Vamos entender por que a gente precisa então colocar 100% de foco e ter alta concentração e quais são as maneiras que ele ensina para a gente transformar o trabalho profundo em algo real na nossa vida, não só ficar nessa teoria bonita. Primeiro, por que é importante a gente ter um alto nível de foco? Uma pesquisa da Universidade de Minnesota em 2009 mostrou que o seguinte: quando eu estou fazendo uma tarefa número A é difícil, hein? Quando eu estou realizando uma tarefa A e eu mudo meu foco para uma tarefa B, a minha atenção não muda ao mesmo tempo. Aqui temos a tarefa A, aqui temos a tarefa B. Esta mão é a minha atenção e esta sou eu. Quando eu mudo da tarefa A para a tarefa B, a minha atenção demora um tempo para vir comigo. Esse tempo que ela demora para vir, que ela não vem ao mesmo tempo, primeiro eu vou, depois ela me acompanha. Esse tempo que ela demora a gente pode chamar de resíduo de atenção. É isso que foi provado nessa pesquisa em 2009, que quando a gente muda de uma tarefa fica um resíduo de atenção. E como a gente tem um resíduo de atenção deixado, o nosso resultado na tarefa B é pior, porque a gente tem menos atenção dedicada a ela. E quanto maior é o resíduo de atenção, pior é a nossa atuação na próxima tarefa, na nova tarefa. Ou seja, se eu estou fazendo uma coisa muito complexa e mudo dela para uma outra, o meu resíduo de atenção é muito maior. Então, por exemplo, se eu estou aqui preparando esse vídeo, estou escrevendo, olha isso aqui, eu escrevi um artigo inteiro, inclusive eu tenho uma notícia para dar para vocês depois. Então, eu escrevi um artigo inteiro sobre esse livro. Se no meio desse artigo eu fico olhando mensagem de WhatsApp, eu estou toda hora mudando de A, que é o artigo, para B, o WhatsApp. Cada vez que eu mudo, eu deixo um resíduo de atenção. Então tem um resíduo de atenção na ida e um na volta. E o fato é que muitas das mensagens que eu vejo, eu não vou poder responder na hora, porque eu estou concentrado nessa tarefa. O que aumenta ainda mais o impacto desse resíduo de atenção. Ou seja, se você for multitarefa, se você ficar alternando entre várias tarefas, você vai gastar muito da sua atenção e você vai perder muita produtividade. Por isso, o trabalho profundo é importante, para que você não fique fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, mas sim foque em uma só e faça ela com excelência. Para a gente aplicar o trabalho profundo na nossa vida, ele traz 4 filosofias que a gente pode seguir. Para você entender o que são essas filosofias, primeiro a gente precisa entender que força de vontade é um recurso limitado que a gente tem. Ou seja, quando eu uso a minha força de vontade para fazer algo, eu estou gastando um pouco desse recurso. Pensa que de manhã, quando você acorda, você tem um copo cheio d'água. Essa água dentro do copo é... Pera aí, eu vou pegar aqui, ó. Quando você acorda, é como se você tivesse esse copo cheio de força de vontade. Pensa que a coca é força de vontade. Cada vez que eu uso, é como se eu
desce um gole nesse copo. Quanto mais eu tenho que usar, quanto maior é a força de vontade que eu tenho que colocar em uma atividade, maior é o meu gole. Isso quer dizer que com o passar do tempo, durante um dia, a sua força de vontade vai acabando, esse copo vai diminuindo, inclusive Coca-Cola. Isso quer dizer que você tem que usar isso com sabedoria. Por isso nesse livro ele mostra 4 filosofias que a gente pode seguir para aplicar o trabalho profundo na nossa vida. Por quê? Porque entrar em um modo de profunda concentração e profundo foco exige uma grande força de vontade. Porque a gente não está habituado a fazer isso. E ele explica lá no começo do livro, inclusive, que a gente perde essa capacidade de realizar trabalho profundo quanto mais a gente realiza um trabalho raso. Quanto mais a gente se habitua a realizar só trabalhos rasos, mais difícil é para a gente realizar um trabalho profundo. E essa perda é permanente. Para a gente recuperar ela vai exigir muito tempo, muito hábito. Ou seja, a gente quer criar rotinas ou seguir uma filosofia que nos faça aplicar uma rotina, tornando o nosso trabalho profundo fácil de ser aplicado, o que vai exigir pouca da nossa força de vontade. Vamos então para as 4 filosofias. A primeira filosofia é a filosofia monástica. Monástica vem de monastério, de monges. Basicamente é o que eu estou fazendo aqui na Itália. O que é a filosofia monástica? É você minimizar todas as suas obrigações rasas e eliminar quase que 100% de todas as distrações que podem aparecer na sua vida. Basicamente, um tipo de pessoa, um tipo de profissão que pode seguir essa filosofia é um escritor. Por quê? O escritor ele precisa focar 100% naquele livro que ele está escrevendo. Se vamos supor, ele separou um mês da vida dele e ele abandona todas as redes sociais, não responde nenhum e-mail, não se distrai mais, fica 100% focado no livro dele, ele é capaz de produzir um livro muito melhor em um pequeno espaço de tempo. Então a filosofia monástica é você de fato ir para um monastério, você se isolar de toda distração que pode aparecer. Por que eu tô falando que eu tô fazendo isso na Itália? Porque eu não tenho acesso à internet aqui na minha casa. Então eu vivo basicamente uma filosofia monástica. Então eu tô quase que o dia todo focado em alguma coisa sem distrações. Eu não tenho distrações para me atrapalhar no meu trabalho profundo. Seguir essa filosofia é muito difícil para a grande maioria das pessoas, porque a nossa realidade não permite. Você tem que ir pro seu trabalho, você tem que responder a um chefe, você tem que dar satisfação para pessoas. Então essa é uma filosofia para um pequeno grupo específico de pessoas. Segunda filosofia é a filosofia bimodal. O que é a filosofia bimodal? Basicamente seria você alternar entre a filosofia monástica e os seus trabalhos rasos. Ou, em outras palavras, seria você, por exemplo, realizar todas as tarefas que você tem que realizar durante sua semana, responder e-mails, enviar mensagens, lidar com clientes, atender um paciente, se por exemplo você for um psicólogo ou um nutricionista, e no final de semana você vai e se isola em um local com 0 distrações, com 0 coisas que vão te atrapalhar e fica ali por um dia, 2 dias em um trabalho monástico, 100% focado no seu trabalho profundo. O importante da filosofia bimodal é que você tem que ter pelo menos um dia inteiro de trabalho profundo. Ela não permite menos que isso. Por quê? Porque o grande conceito por trás da filosofia bimodal é que você precisa entrar em um modo de profunda concentração até que você chegue naquele momento do ahá. Sabe quando você está pensando em alguma coisa e de repente, ahá, a ideia chega? Então, para você chegar nesse momento do ahá, você precisa de um trabalho profundo por um longo período de tempo. Então essa é a filosofia bimodal, basicamente alternar entre os trabalhos rasos e por 1, 2, 3 dias na semana eu faço um trabalho profundo. De acordo com o autor, quem fazia essa filosofia, quem seguia essa filosofia era, por exemplo, Carl Jung, que tinha uma cabana na floresta onde ele ia para fazer seus pensamentos. Filosofia número 3 é a filosofia rítmica. A filosofia rítmica, ela parece um pouco a bimodal, só que ela permite que você aplique o trabalho profundo por menos tempo, ou seja, você encaixaria algumas horas de trabalho profundo por dia. Quem segue essa filosofia, segue ela pelo seguinte fator: para que eu torne o trabalho profundo algo que seja fácil de ser aplicado, eu preciso transformar ele em um hábito regular. Ou seja, eu preciso fazer ele todos os dias. Então é melhor eu fazer 2, 3 horas por dia do que eu dedicar só 2 dias inteiros na semana só para isso. Porque tornando ele um hábito, eu conseguiria fazer ele com mais facilidade, eu gastaria menos da minha força de vontade. Essa filosofia é muito mais fácil de ser aplicada pela grande maioria das pessoas. Se, por exemplo, você decidir acordar 1 hora mais cedo, você tem 1 hora que você já pode aplicar um trabalho profundo, onde você sabe que não vai ser incomodado ou distraído. Esse é um dos motivos de várias pessoas acordarem, por exemplo, 5 da manhã.
4 da manhã, porque elas sabem que entre as 5 e as 8, entre as 4 e as 8, elas não vão ser incomodadas e elas podem realizar um trabalho mais profundo ali, sem filhos atrapalhando, sem o chefe te ligando, sem clientes te chamando. Então, a filosofia rítmica, ela é uma possibilidade mais real para a grande maioria das pessoas. Bom, a quarta filosofia é a filosofia jornalística. Por que ela recebe esse nome? Porque o autor, Cal Newport, percebeu que vários jornalistas eles têm uma capacidade que é alternar entre trabalho raso e trabalho profundo de forma rápida e eficaz. Então ele consegue estar fazendo um trabalho raso e rapidamente alternar para um trabalho profundo ali durante meia hora, 40 minutos. Essa filosofia ela é muito mais difícil de ser aplicada, porque para grande maioria das pessoas que não está acostumada a realizar trabalho profundo, seria impossível alternar entre um trabalho raso e um trabalho profundo de uma maneira muito rápida. Na filosofia jornalística, você quer aplicar o trabalho profundo em todos os momentos possíveis do seu dia. Se de repente você almoçou e tem 15 minutos sobrando, você entra em um modo de profunda concentração e realiza um trabalho profundo nesses 15 minutos. Essa filosofia ela é reservada para quem já está acostumado, para quem já está habituado ao trabalho profundo, e eu não recomendo, assim como o autor não recomenda, para quem não está habituado a fazer isso. Eu posso te dizer por uma experiência própria que quando eu comecei a aplicar de fato o trabalho profundo, e eu comecei a fazer isso um pouco no final do ano passado, reservando algumas horas, seguindo a filosofia rítmica do meu dia, foi muito difícil entrar em período de concentração. Hoje, que eu já faço isso faz um tempo, e agora, estando aqui sem acesso à internet, eu consigo aplicar por um pouco mais de tempo, mas eu ainda não sou muito bom nisso. Então eu posso te dizer que aplicar a filosofia jornalística seria ainda para mim algo impossível. Eu acredito que exigiria alguns anos de prática de trabalho profundo. Dito isso, vamos finalizar esse vídeo te explicando 3 boas práticas de como você pode tornar o trabalho profundo uma realidade. Você escolhe uma dessas 4 filosofias, a que é melhor aplicável à sua vida, e aqui estão 3 práticas importantes para você, de fato, conseguir tornar isso uma realidade. A primeira é, defina onde e por quanto tempo você vai trabalhar. Por exemplo, eu vou trabalhar no meu escritório que eu tenho na minha casa por meia hora, eu vou trabalhar em uma casa de praia que eu tenho durante 3 dias, eu vou alugar um quarto de hotel por 2 meses e vou trabalhar lá. Isso já aconteceu. Não comigo, mas com outras pessoas. Por exemplo, a autora do Harry Potter, ela alugou um quarto de hotel para escrever o último livro. Essa é a primeira boa prática que você tem que aplicar. A segunda é, defina como você vai trabalhar. Eu vou levar livros, eu vou levar vídeos, eu vou precisar ter acesso à internet, eu vou precisar ligar para outras pessoas para perguntar coisas enquanto eu trabalho. Então defina a maneira, qual a metodologia que eu vou seguir. Será que eu vou escrever um livro à caneta ou eu vou escrever no teclado aqui no meu computador? Então defina como você vai trabalhar. E por último, número 3, cara, é fundamental o número 3, defina o que vai apoiar o seu trabalho. Por exemplo, eu preciso tomar café para trabalhar bem, eu preciso tomar um chá, eu preciso ter alguma comida comigo ali, que eu não preciso ficar me distraindo e saindo, tendo que ir no mercado, comprar alguma coisa, ou tendo que sair do escritório e ir para a cozinha, onde eu vou encontrar meus filhos, eu vou começar a brincar com eles, e aí já me distrair, já era. Eu posso te dizer que esse suporte, ele parece um pouco bobo no começo, só que eu, por exemplo, eu preciso da minha xícarazinha de chá para começar a trabalhar. Então todo dia eu tenho que fazer chá 2, 3 vezes, que são as vezes que eu inicio um trabalho profundo. Colocar o chá e iniciar ele é um sinal para o meu cérebro. Olha, estamos entrando em modo de trabalho profundo. Olha que massa. Então essas são 3 boas práticas. E só para finalizar eu queria dizer o seguinte. Uma coisa importante para você conseguir aplicar o trabalho profundo na sua vida é você entender que ficar entediado não é uma coisa ruim. Então, várias vezes quando você, principalmente no começo, quando você está tentando aplicar o trabalho profundo, você vai se ver entediado, cara. Não tem internet para eu mexer, cadê meu Instagram, cadê meu WhatsApp? E você pode ficar ali por alguns minutos entediado. Quanto mais você lutar contra isso, pior vai ser. O grande segredo é você abraçar esse tédio e falar, venha comigo, vamos viver juntos e felizes. Com isso finalizamos o livro Trabalho Profundo. Queria dizer aqui o seguinte, a partir do dia 1º de maio você vai ter acesso a um blog. Eu vou ter o meu blog rolando, onde eu vou deixar artigos falando sobre cada um dos livros que a gente analisa aqui nos vídeos. Então, a partir do dia 1º de maio você vai ver na descrição de cada vídeo o artigo, o link levando você até o artigo que eu fiz no meu blog escrevendo sobre esse livro. Espero que vocês curtam isso. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos aí que precisam trabalhar e fazer resultado. E fica ligado no próximo livro que vem no vídeo seguinte da nossa série La Casa de Livros. Tamo junto, um forte abraço.